Você ouve agora o programa Minha Música. Cento e 1.5, Freicaneca FM, muito boa noite, eu sou Manuel Malaquias, faço parte da equipe de programação da rádio e também sou músico e produtor musical. Estamos hoje no segundo episódio da terceira temporada aqui do programa Minha Música, que é um programa portal para os bastidores dos processos criativos dentro do mundo da música. No programa de hoje trago para vocês uma entrevista com Arlisson Vilas Boas, um músico de rua que atua no bairro da Boa Vista. Ele toca numa bateria improvisada com baldes e algumas peças do instrumento adaptadas e vem compondo aí a paisagem sonora de quem transita pela Avenida Conde da Boa Vista. Essa entrevista foi bem interessante, gente. Tem um tempo já que eu venho acompanhando o trabalho de Arlisson, né? Sempre quando eu passo ali na Conde da Boa Vista, na maioria das vezes, na verdade, eu vejo o Arlisson tocando, né? Ou escuto quando eu passo perto. E aí eu já vinha pensando, né, em trazer ele aqui pro programa. E eu tava só esperando a oportunidade de encontrar com ele, preparado, né? Para conseguir gravar, para conseguir captar ali um pouco do trabalho dele e ouvir o que ele tem a dizer também pra gente. Vamos ouvir um pouquinho de música e preparar o terreno aqui para esse papo. Vamos embora. Minha Música. Minha Música. Gente, eu vou arriscar um francês aqui, tá? Pra falar o nome da música que rolou agora. A gente acabou de ouvir Sir Anil, de Annie Passio, que é uma baterista francesa aí incrível. Esteve em Recife recentemente, inclusive, fazendo um show aí na Mimo e palestra também. Muito bom. E antes disso, a gente escutou Tempo Curvo, de Hugo Medeiros, que é um baterista daqui de Recife. Aproveitando aí que o clima do programa hoje tá bem baterístico, né? Gente, vamos embora para a entrevista de hoje. Eu vou trazer para vocês uma entrevista com o Arlisson Vilas Boas, que é um músico de rua que atua ali no bairro da Boa Vista. Ele toca uma bateria improvisada com baldes e algumas peças do instrumento adaptadas ali, algumas ferragens, alguns pratos. E ele vem compondo a paisagem sonora de quem transita ali pela Avenida Conde da Boa Vista, que é uma das mais movimentadas aí do centro do Recife, né? Vou chamar aqui agora a entrevista que eu fiz com o Arlisson. Eu gravei lá na rua com ele, no momento lá onde ele estava tocando, parei, cheguei, abordei ele. Ele foi super solícito. Vamos embora. Minha Música. Arlisson, é um prazer, velho, estar aqui. Eu sempre tô aqui na Boa Vista, né? Eu sou morador daqui, eu tô sempre escutando aí seu trampo, tô sempre acompanhando. Eu vejo que é mola, mas também que é interessante, né? Eu imagino que você tenha muita coisa a contar aí pra gente. Como é seu dia a dia, como é a sua correria aí. Inicialmente eu queria saber um pouco da tua trajetória, velho. Como é que tu começou na música, assim, não exatamente com esse processo que você faz hoje aqui, mas na música no geral. Como é que tu começou, como é que tu entrou nessa aí? Então, eu me chamo Arlisson, eu tenho 33 anos, artista de rua desde 2013 e fui navegando entre várias vertentes assim da arte de rua. Já fui pro ônibus, já fui pro metrô. Hoje eu fico mais fixo na calçada, mas assim, a arte entrou na minha vida quando eu comecei a furar os baldes e panelas da minha avó na infância, e a minha avó também, que não tinha contato nenhum com a arte, se ligou naquele movimento que eu estava fazendo com os baldes e panelas dela e me colocou numa turma lá no Conservatório João Pernambuco, o famoso Conservatório da Várzea, onde lá quando eu cheguei não tinha mais vaga, mas aí estava rolando a oficina de Naná Vasconcelos, na época também com uma
uma intermediação de Antônio Madureira, e eu fiquei fascinado naquele mundo de possibilidades, né? Não só de fazer a arte da música, mas em si você sair do lugar de criador para a criação e fazer sua arte em conjunto com isso. Então, quando eu me vi nesse lugar de possibilidades, eu disse, é isso que eu quero para minha vida. E aí fui crescendo, fui tendo contato com a música, com os brinquedos populares, cavalo marinho, maracatu, o shot e o baião, que também era muito forte na minha comunidade. Mas na arte de rua mesmo eu fui entrar em 2013, 2014, quando eu saí do comércio, né? Eu trabalhava numa multinacional de marcas de esporte. E aí me vi na necessidade de ter uma grana, e o que me dava possibilidade eram os movimentos que eu tinha com a arte, né? Comecei a fazer teatro, e nessa entrada do teatro fui vendo outras possibilidades, e nesse coquetel molotov aí de cartas na manga, eu saí escolhendo algumas para o meu universo de arte de rua, e Os Baldes é uma delas, né? Passei muito tempo, e o meu primeiro contato com a arte de rua foi com pandeiro na mão, cantando canções junto com o pandeiro, e dentre as canções eu recitava poesias do saudoso e eterno Miró da Muribeca, no qual eu sou pupilo dele também. E aí entre as canções eu recitava as poesias dele, e depois fui aperfeiçoando essa técnica, depois comecei a cantar dentro do ônibus, e depois vi a possibilidade de fazer os baldes, a bateria, e estou hoje vivendo da arte, respiro arte, e posso dizer que a minha última gota de sangue ela vai estar envolvida com a arte, seja lá como for. E aí eu vejo que a arte ela não só me sustenta materialmente, mas psicologicamente também, humanamente e mais ainda espiritualmente, porque a gente viveu tempos difíceis, né? A gente, artista no geral, nessa pandemia, pós-pandemia, nessa guerra de geopolítica que também afeta, querendo ou não, todas as áreas. Mas eu, como artista, posso dizer que Recife, como uma capital multicultural que às vezes dá uma vacilada assim para os artistas de rua e os artistas nativos, né? E aí vai uma crítica positiva, não para degradar o governo e nem nada disso, mas sim para que o governo atual ele dê uma olhada maior para os artistas de rua, para os artistas locais em si. O carnaval é uma prova onde eu passei alguns anos de minha trajetória artística tocando em orquestras de frevo, e a prefeitura ela dá um olhar, mas não o olhar necessário para nos enxergar. A prefeitura, o Estado nos vê, mas não nos enxerga, né? E nada contra a arte gigantesca dos artistas do momento, Wesley Safadão e tal, mas pega esse valor grandesco aí, esse valor enorme, divide em ciclo e pega artistas locais e faz acontecer. Então a rua, ela me ensina isso, que se você vive da arte, faz arte, você tem que ter um propósito. E eu levo pra rua esse meu propósito, que é viver da arte e fazer com que ela não só mude a minha vida, mas nem que seja por instantes passados na calçada de onde eu esteja tocando, mas que você que está me ouvindo aí nunca negligencie um artista local ou um artista de rua, seja qual for a arte dele. E a arte de rua, ela é mais do que só arte, né, velho? Ela é um estilo de vida, onde já fazem quase 15 anos, onde eu faço dessa minha vida, ou melhor dizendo, meu estilo de vida, algo vital, né? E sem esse respirar, eu não vivo, não. Então, para resumir no geral, a arte entrou na minha vida, eu acho que desde quando eu nasci, e vou morrer com ela. Massa, Alisson, perfeito, velho. Puxando esse gancho aí, tu falou em relação a essa perspectiva dos outros, né? Em relação dos outros, eu digo, as pessoas que passam aqui, ou até mesmo o Estado, né? Como você fala também. Como é que é essa relação, velho, de fazer a galera acreditar e não digo aceitar, né, velho, que ninguém precisa aceitar nada, mas respeitar mesmo e acreditar nesse trabalho aqui e ver isso como realmente um trabalho, né? Porque apesar de estar ali alimentando espiritualmente e psicologicamente, também tem um pouco da diversão, a gente sabe, né? Eu também digo enquanto músico, como é que você faz pra fazer a galera... Como é que você faz não, né? Como é que você lida com essa perspectiva das pessoas em relação a você enquanto artista de rua? A galera respeita, a galera olha com um olhar meio estranho, né? Eu tô aqui te acompanhando
de um pouquinho de antes dessa entrevista, e a gente vê muita gente passando aqui na Conde Boa Vista e os olhares são diversos, né, velho? Aí você vai me confirmar aí. Mas é desde a pessoa que passa e abre um sorriso e dá uma dançadinha, a criança que quer ficar escutando e tal, mas também tem a galera que parece que não tá ouvindo nada, que passa direto, né? Como é que é essa perspectiva das pessoas em relação ao seu trampo? Então, é um pouco delicado porque a gente, enquanto artista de rua, a gente vai fazendo a arte para ser enxergado, né, como um todo, mas especificamente em Recife e no campo onde eu mais atuo, que é na Conde da Boa Vista, eu vejo que a cada 5 pessoas que passam pela minha arte, 4 param para me ver e uma me vê andando. Então, eu acho que a comunidade em geral, independente do terreno onde eu esteja tocando, ela me vê, mas são poucos que me enxergam, né? E nesse ponto de vista é complicado porque em alguns estados, e eu vou falar assim de forma abrangente, que eu tive o privilégio, né, e também depois de muito esforço, de conseguir fazer uma temporada fora do país e vi em relação a essa ida de que a imagem que a gente tem enquanto artista de rua, eu vou falar isso na minha cidade, no meu estado, pessoas me veem, mas não me enxergam como artista. Na grande maioria elas veem um músico que está tocando nos baldes e aí levam para o lado mais carente daquele olhar, daquele lado mais sensível, que também eu não negligencio também esse olhar não, porque cada um vai me tocar e vai me sentir, vai me enxergar da maneira que quer. Mas na grande maioria, nos grandes centros onde eu passei para fazer minha arte, eu vejo que muitas pessoas me olham, mas poucas me enxergam, no sentido geral. Isso também vale para o estado, porque é que nem eu falei, não vale você sustentar o título da cidade multicultural e sustentar um carnaval e um turismo grandioso em cima da cultura, e as peças fundamentais que fazem essa cultura e essa fama gigantesca e claro que merecida no nosso estado fique vaga, porque o estado ele não olha para o artista local como ele olha para um artista que está no pico do movimento artístico e tal. Então, quanto artista de rua, eu sim me coloco nesse lugar da mesma prateleira do artista que faz show para 500 mil pessoas, porque se for para o público, eu também já fiz show para mais de 3 mil pessoas numa vez só, numa rua. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que a sensibilidade, muitas vezes, ela não tem que vir só do mundo ou do lugar onde você está tocando. O Estado ele tem que dar esse ombro amigo, essa mão, para que a cultura ela prevaleça, mas não de forma superficial ou de quem já está lá no sucesso. Existem vários outros artistas de rua, assim como eu, que são talentosos e sustentam essa arte de forma vital também, mas eu vejo no geral que o Estado e a população vê a gente como artista de rua, mas numa visão geral não nos enxerga. São poucos que nos enxergam, vários nos veem, mas poucos nos enxergam. Então eu acho que a arte ela é um desafago humano e espiritual, mas se você não tiver a ajuda do Estado e nem do lugar ou do ambiente que você está, você vai ser só mais um ou talvez nada. Então, parte aí essa crítica da minha fala, que muitos veem, mas poucos enxergam. E, por favor, Estado, nos enxerguem mais. Nem que vocês ponham lente de contato ou um óculos, mas nos enxerguem, mas não de forma rasa e de forma profunda, assim como é a nossa cultura e as várias vertentes e nichos que ela traz, assim. E é isso, enquanto estiver sendo enxergado ou visto, minha arte vai estar viva. Já dizia Miró da Muribeca. Fazer arte não é só existir na arte, né? É transcendê-la. Então, que sejamos arte e que essa arte me sustente até onde der. Massa, Alisson. Vê só, eu queria saber mais de tu, assim, sobre essas influências, sobre o local. Como é que a cidade do Recife, ela toca você nesse sentido da influência artística mesmo, né? Porque é interessante de notar aqui, na Avenida Conde Boa Vista,
tem você fazendo som de um lado, e se a gente atravessar a rua, não sei se dá pra escutar aqui, mas tem um bom batendo ali, uma zabumba e tal, uma galera fazendo forró, um trio e tal, que também é das antigas ali, que faz um trampo. Queria saber de tu, e tu citou Miró também, como é que essas peças artísticas, esses sons daqui, esses poetas também, né, como o Miró foi, um grande, como é que tudo isso aqui na cidade te influencia e te toca, como é que essa diversidade local que a gente vive aqui tá presente no seu trampo? Então, ela tá presente como uma tatuagem que eu ganhei na tora, assim, né? Eu comecei a fazer arte, como eu falei, no final de 2013, entre 2013 e 2014. E nessa saída eu conheci vários âmbitos, várias pessoas, vários estilos de arte, várias lacunas, várias emoções. E quando eu comecei a fazer arte, já existia esse trio Pé de Serra, já existia o baixinho do Melô do Gato, né? Se você deseja o meu grande amor, queira me encontrar, tome o meu cartão, que é só você me telefonar. Aí tinha o pequenininho, né, do Gato, tinha o coroa da Embolada, que até hoje ele faz aqui no centro do Recife, e tem vários outros nomes, mas a minha arte, ela começou a ser vivida e sentida depois que eu fiz uma oficina, né, com Naná Vasconcelos e Antônio Madureira. Por favor, pesquisem, são dois nomes fundamentais para minha arte e carreira como artista, não só de rua, mas tiveram... Porque assim, o centro do Recife, ele é historicamente multicultural, literalmente, né? Eu comecei a minha vida... Eu nasci na arte, vivendo na 7 de setembro, no Beco da Fome, no Beco da Imperatriz, nas calçadas da Conde da Boa Vista. Toquei uma época também no Pátio do Santa Cruz, no Pátio de São Pedro, no Pátio do Carmo. Então são lugares que historicamente, para a arte recifense, são lugares onde pés de grandes ídolos meus pisaram, né? Assim como Chico Sainz, Miró da Muribeca, Antônio Madureira, Naná Vasconcelos, entre vários outros de uma geração anterior à minha, como vários outros também da minha geração que vem construindo essa consolidação, né, da arte pernambucana de rua nessas 2 últimas 3 décadas. E me sinto muito influenciado pela arte de rua desse trio nordestino que fica aqui diariamente na frente do Atacado dos Presentes, do senhorzinho que faz embolado até hoje nas linhas da Zona Sul e da Zona Norte. E minha influência total da arte de rua veio de Caju e Castanha, veio de Miró da Muribeca também, que muito me tocou com os seus recitais muito improváveis e repentinos dos lugares onde ele pisava. E é isso, eu acho que Recife, ele tem uma hierarquia muito grande da cultura popular e da arte de rua, mas mais ainda é o legado da glória e não sim da fama, né? Porque já dizia Belchior e Timaya que muitos artistas se envenenam da embriaguez do sucesso, mas esquece da paz da glória. Então eu prefiro a embriaguez e a paz da glória do que a irresponsabilidade da fama. Não que a fama seja ruim, né? Mas eu acho que a glória é muito mais benéfica do que a fama. E a arte de rua, ela me mostra isso todo dia, que a sua glória, ela tá a partir da sua arte, não do que os outros acham que sua arte vale ou é. E aí é isso. A influência, ela veio de Caju e Castanha e de todos aqueles artistas que compuseram, né, esse meu artista de hoje, assim. Poderia citar vários nomes, mas eu acho que os primordiais foram esses. Foram o Miró da Muribeca, o trio Pé de Serra na frente do Atacado dos Presentes, que eu felizmente não vou saber o nome deles, e o Pequeno do Melô do Gato. Esses são as influências assim que me tocaram e me fizeram dar o pontapé inicial para esse artista que eu sou hoje, em construção ainda. Muito massa, velho. Inclusive pesquisem aí o Pequeno no Melô do Gato, que é um clássico, velho. Não sei por onde anda hoje, não sei se tá por aí ainda, mas incrível, incrível. Eu queria que tu contasse agora, velho, uma parte mais operacional, assim, da ideia. Pra galera que não tá vendo, né, tá ouvindo a gente aí.
Como é que é essa tua montagem aqui? Conta pra gente a tua adaptação aqui que tu fez. Pra quem tá chegando agora aí, pra quem tá sintonizando agora, Arlisson, ele é artista de rua aqui, é músico, toca na Cona Boa Vista, com baldes, com algumas peças de bateria adaptada aqui. Ele solta um som, solta uma base e vai improvisando por cima, vai acompanhando. Conta aí, Arlisson, como é que é essa montagem? O que é que tem aí, esse set? Esse set começou numa loucura que, no começo da minha arte de rua, eu me descobri numa vontade muito grande de conhecer a arte da interpretação, a arte cênica, do teatro. E aí fui em busca de companhias onde eu me reconhecesse, né? Não só como artista, mas como um corpo, né? Eu vou botar no lugar de corpo político. E quando eu me vi num corpo político querendo ser artista e navegar nesse mundo, o primeiro contato com a minha arte foi o do teatro, onde eu conheci a companhia O Poste, Soluções Luminosas, onde são 3 pessoas fundamentais assim, para o artista que eu sou hoje também nesse começo de tudo, que é o Naná Vasconcelos, Samuel e Inês, né? E Agrinês, desculpa, Samuel, Naná e Agrinês, que fazem parte dessa companhia de teatro, né? Fazem toda uma revolução, né, artística com essa companhia, e onde eu comecei a fazer os cursos de teatro. E após esse curso de teatro, né, eu comecei a montar um monólogo onde partes de toda a minha vida artística elas se encontravam e faziam um todo. E nessa preparação do todo eu saí dividindo, e uma dessas divisões foi a bateria de balde, né? Onde eu peguei 4 baldes, um eu faço de banco, outro com a tampa dele mesmo eu faço o bombo, com uma espuma dentro e um buraco ao lado para sair o vácuo e tirar o som do bumbo. Eu tenho um outro balde que eu uso o fundo dele para tirar o som, o timbre do tom, e uso um outro balde cheio de tampas, pregos, latinhas e tal, junto com um pandeiro, onde eu faço o som do caixa. Boto um prato de chimbal de 14 no chão, um prato de slash de 12 para fazer ataques e um pequenininho de 8 para também fazer contra-ataques. E nisso eu trago numa metodologia, né, física, mecânica, diferente da mecânica física que o corpo humano ele pode reproduzir numa bateria convencional, que seria com os 2 membros superiores, os braços, e os 2 membros inferiores, a perna, na bateria. Só que na bateria de balde, essa versão que eu fiz, eu anulo os membros inferiores, as pernas, né, e fica tudo na mão. Então na minha mão esquerda eu toco o caixa, os tons e o bumbo, e na minha mão direita eu toco o chimbal na mecânica normal da bateria tradicional acústica. Já cá na bateria de balde eu anulo os pés. Não tem o pé do bumbo, o bumbo eu faço na mão, e o pé que eu fazia o pedal do bumbo, eu faço o chimbal que fica no chão, e com as pressões eu tiro o slash, o tempo aberto e o fechado. É uma loucura, porque às vezes eu esqueço que estou tocando numa bateria de balde, estou tocando numa bateria convencional e o pé vai só e não responde. Isso que eu perguntava, se rola uma doideira na cabeça aí quando vai pra uma bateria convencional. Rola uma confusão mental aí, mas aí você vai acostumando e vai tirando o tom, e aí acaba... Minha avó dizia que o trabalho, quando ele é algo que você ama, ele não é trabalho, né? Ele é construção. Então eu venho construindo esse meu trampo de uma forma bem reciclável, posso dizer assim, mas de uma forma para que todas as pessoas que passam e se sintam conectadas com o meu som, ela entenda que o que faz a arte, o que faz a música não necessariamente é aquilo que você está vendo, e sim o que você sente e escuta a partir daquele movimento ou daquele contato artístico. E minha arte, ela passa 3 coisas fundamentais, assim, que eu costumo dizer. Que a primeira é o amor à arte, a segunda é o cuidado, né, com o meio ambiente, porque eu trabalho com coisas recicláveis. E o terceiro é você não se limitar a nada que seja da arte e nada que seja
palpável ao seu redor, né? Porque tudo é som. Se você peidar, você faz música. Se você arrotar, você faz música. Desculpa eu ser escatológico. Se você arrastar uma cadeira, você faz música. Então tudo é música, tudo faz música. Então, a partir desse princípio e da necessidade também financeira, eu vi uma possibilidade de adaptação do instrumento que eu tinha como base, que é a bateria e percussão, e fiz essa loucura onde cada dia que se passa eu vejo que muitos mais loucos, assim como eu, se identificam e me fortalecem, né? Dando força, dando aquele carinho amigo quando não vem com ajuda capital, mas assim, eu me sinto muito realizado com todo esse processo, não só da arte em si, no geral, mas nesse processo de você fazer arte com o improvável, né? É você sair desse lugar de criador você sair desse lugar de criação, de ser criação e virar um criador. Então você começa a ver que a arte ela é infinita, né? Não só da maneira de como você a distribui, mas da forma que você recebe. E eu trago isso no meu material muito forte, que são baldes e pedaços assim, né? De uma bateria onde eu me reconecto e faço com o improvável um som muito parecido. Vai parecer prepotência, mas é muito parecido com o som da bateria real, e eu espero que vocês curtam essa minha loucura aí. Massa, Alisson. Muito bom ver esse papo aqui. E pra mim, enquanto batera, também ficou mais interessante ainda. Aprendi muito aí com suas falas e compartilho de muitas referências também, muitas influências. Isso é muito massa pra mim estar ouvindo, trocando essa ideia. Queria que você deixasse uma consideração final aí para os ouvintes, para quem tá acompanhando aí. E que você deixasse também os teus canais, se tu tem Instagram, se tu tem qualquer outro meio aí pra galera te acompanhar e te conhecer melhor. As minhas redes sociais são todas o mesmo nome, né? Você vai pesquisar Arlisson Vilas Boas, ARLISON Vilas Boas, e vai encontrar no YouTube, TikTok, Instagram, todas as redes sociais. E o recado que eu deixo é que arte é amor, irmão. A arte ela tá em tudo, né? Tá em tudo. E aí eu vou continuar dizendo que se você estiver em qualquer lugar do planeta, do mundo, em Recife, capital, interior, nunca negligencie um olhar a um artista, seja qual que seja a arte dele, né? Porque a arte ela é algo fundamental assim, para o conceito e a estabilidade emocional, mental e física do ser humano. E eu faço com que a minha ela seja não uma moeda, mas uma ferramenta que acelere esse processo de sensibilidade, né? Da arte com o cru, com o lúdico, com as possibilidades. Então o recado que eu deixo é que a arte ela é amor. Ela é amor, e que não negligencie o olhar para um artista de rua, né? Porque muitas vezes você mata e divide 50 milhões de vezes um cartão para ver aquele artista que já está famoso, que tá em evidência, e tá tudo bem, ele buscou a carreira dele, mas assim, fora aquele que tá lá vindo de fora para o teu estado e tá fortalecendo a tua cultura de uma forma geral também, existem vários outros artistas que estão ali no teu dia a dia, que estão do teu ladinho e que só precisa ser enxergado muitas vezes. Não precisa você chegar com uma nota de 100 nem com uma moeda de R$1. Às vezes ele só quer ser enxergado. E esse enxergar, ele é muito, muito bem mais visto e bem-vindo do que qualquer moeda. Não estou dizendo que não é para deixar a moedinha, mas o pedido que eu deixo é que você veja a arte como algo não só fluido, mas que seja essencial, né? Então, por favor, não negligenciem o olhar para qualquer artista que você veja, né? Se sinta incluído também nessa arte. E é isso, arte é amor. Show, valeu demais, Alisson, agradeço pra tu parar aí teu trampo pra trocar essa ideia pra gente. Sigo daqui, da Quando Boa Vista, com o Alisson, diretamente pros estúdios aí. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você. Valeu! Minha música. Massa demais, minha gente. Para quem tá chegando agora, eu trouxe aqui no programa
para vocês uma entrevista com Arlisson Vilas Boas, que é um músico de rua que atua ali no bairro da Boa Vista. Ele toca uma bateria improvisada, né, com baldes, com várias peças de bateria, com ferragens, com pratos adaptados ali, e ele vem compondo essa paisagem sonora aí de todo mundo que transita ali na Conda Boa Vista, né? Que tem um grande movimento de pessoas, é uma das avenidas mais movimentadas aí. Gente, claro que eu ia captar alguma coisa, né, para trazer aqui para vocês escutarem, né, como é o trabalho de Arlisson. Então vamos ouvir agora aí um pouquinho do que eu consegui gravar lá. Minha música. Minha música. Para quem curtiu e não conseguiu anotar, né? Arlisson, ele informou lá as redes sociais dele, né? O Instagram é @ArlissonVilasBoas. E quem curtiu aí, quem escutou e deseja continuar seguindo os passos aí de Arlisson, você pode encontrar ele por esse canal e também presencialmente lá na Conda Boa Vista, tiver a sorte aí de pegar ele tocando lá. Bora ouvir mais música. Minha música. Bom demais, bom demais, bom demais. É nesse climinha aí que a gente termina o programa de hoje. Vocês acabaram de ouvir The Youssef Days Experience na Live from Malibu. Um trechinho aí dessa live, né? Um artista muito massa, baterista incrível aí, pra fechar esse clima aí baterístico do programa de hoje. Gente, agradeço demais pela companhia e pela audição. A gente volta com o próximo episódio do Minha Música na próxima quinta às 8 horas. Esse programa tem produção, curadoria e montagem minha, Manuel Malaquias, assistência de produção de JP Rodrigues e finalização de Gui Barreto. A trilha que você ouve durante o programa chama-se Cérebro, de Matheus Dalia. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você. Você acabou de ouvir o programa Minha Música.